emagrecer é um desafio, né? E se manter magro é um desafio maior ainda. Então, traumas de infância atrapalham o seu emagrecimento. Você já tinha pensado nisso? E você já buscou identificar e resolver os traumas de infância que atrapalham? Traumas de infância atrapalham na hora de emagrecer? Sem sombra de dúvidas. Muitos sabotadores do emagrecimento têm base em traumas de infância. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. A compulsão tem muitas vezes base em traumas. Por exemplo, pessoas que tiveram algum trauma em relação à sua sensualidade, mulheres que tiveram algum trauma no sentido de se sentirem invadidas, muitas vezes, com isso, se sentem vulneráveis e passam a engordar para não serem atraentes. A pessoa passou por um sexual ou nem chegou a passar, mas o fato de perceber, por exemplo, no padrasto o interesse, nos adultos, nos amigos do pai, o interesse, nos pais das amigas, muitas vezes isso é suficiente para aquela menina ou aquela pré-adolescente que começa a despertar desejos, a despertar a atração do masculino. Muitas vezes isso é traumático, isso é amedrontador. E a partir daí, ela começa a engordar para ser menos atraente. Muito comum. Então é um tipo de sabotador. Então a pessoa se protege engordando. Se não desativar isso, se esse for o tema e não desativar, como é que vai consolidar? Não vai. Tratei inúmeros casos assim. A pessoa faz até redução do estômago e aí depois volta a engordar tudo de novo porque ela não sustenta se manter atraente e com isso ela engorda. Então aqui vai um exemplo de trauma de infância que precisa desativar. Outro tipo de trauma de infância, por exemplo, a pessoa se sentiu abandonada pelo pai e aquilo foi um grande trauma, ou o trauma de que eu não sou amada, eu não sou querida, e aí ela se torna uma pessoa com essa questão do abandono, né? Ela se torna refém no seu relacionamento da possibilidade de ser abandonada. Então ela se torna uma pessoa submissa, uma pessoa compassiva, uma pessoa que se contenta com migalhas para não perder. E aí, nesse processo dela se conectar com migalhas, ela acaba sendo desvalorizada, muitas vezes maltratada. E quando se separam, o que muitas vezes acontece é que essa pessoa decide não ter mais relacionamentos, ela casa com a comida e com os filhos e fecha-se para a sensualidade, se fecha para a sexualidade, com medo de mais uma vez ser maltratada, mais uma vez ser rejeitada, mais uma vez ser agredida. Quando, na verdade, a causa principal está numa configuração de infância, de quando lá na infância ela foi rejeitada, maltratada, ela foi agredida. Esse problema lá de trás, que entrou como um trauma, né? Você sentiu rejeitada pelo pai ou agredida pelo pai. Então esse trauma, a mente usa como referência para se colocar em relacionamentos com o masculino que rejeita, o masculino que agride. E algumas vezes, o pai dessa pessoa era um pai ótimo, mas a mãe teve esse papel de ser muito dura e rejeitar, uma mãe, digamos, perversa, né? E aí ela se sentiu desamparada e de alguma maneira recai num desamparo também no relacionamento conjugal. Então tudo isso tem causa em traumas, fases traumáticas não resolvidas lá do passado, né? Por exemplo, um outro tipo de causa que a gente encontra é a menina que decide engordar para não ser rejeitada pelas amigas, porque inconscientemente ela chamava muita atenção quando era garota, começou a chamar mais atenção que as amigas e foi rejeitada. E ao ser rejeitada pelas amigas, que as amigas ficaram com inveja, com ciúmes dessa situação e aí acabaram excluindo ela. E aí isso foi um grande trauma e essa menina começa a engordar então para com isso se aceita. Então traumas que continuam levando vida fora. Outro tipo de trauma, a pessoa passou por situação de fome ou a família passou por situação de fome. Os pais passaram por situação de fome e ela ouviu e ela cresceu ouvindo isso, que é um trauma familiar. E aí essa pessoa come por dois. Ela tá sempre se empanturrando para não passar fome. Parece que ela vai passar fome se não comer, tem que se empanturrar. Então, o trauma de ter passado fome ou de uma outra geração da família ter passado fome atua sistemicamente, fazendo com que a pessoa se empanturre. Então, sim, existem traumas que atrapalham você conquistar uma magreza e se manter magra naturalmente ou magro naturalmente a partir daí. Que emagrecer ali na luta, né, segurando ali aquela mola, pressionando a mola lá bastante, né, aquela necessidade, aquela força que quer comer, que quer se empanturrar e você segura um tempo, né? Mas na maioria das vezes chega um momento que aquilo volta com força total. A não ser que você trabalhe o que tem por baixo, que você trabalhe as estruturas profundas que sustentam o problema.
A compulsão alimentar nada mais é do que um buraco, um vazio, uma ansiedade que a pessoa precisa preencher com comida. E esse buraco, esse vazio, tem a ver com traumas, na maioria das vezes. Pode ser um trauma considerado bobo por um adulto, como, por exemplo, a criança que se sentiu traída pela família com o nascimento de uma irmã mais nova, de um irmão mais novo. E aquilo foi um desespero, ela se sentiu desamparada, se sentiu traída no seu amor, se sentiu não mais amada. Uma criança se sentindo desamparada, ela pode criar uma estrutura de buraco, de vazio, e aí quando percebe, ela começa a comer. Começa a comer porque a serotonina do açúcar, liberada pelo açúcar, da massa ou do doce, essa serotonina acalenta. Então, base numa fase traumática. Nasce um irmão mais novo, a criança vive o trauma do abandono. E o adulto, muitas vezes, não tem muito essa consciência do quanto isso está impactando para a criança mais velha, trata como uma birrinha, né? Quem precisa tanto é a criança mais nova, você tem que entender. Mas a criança mais velha não entende, ela ainda não tem uma mente bem formada, né? Ela vai entender conforme dá.